E o técnico do São Paulo que já falou sobre o jogo do Internacional e também falou sobre um atleta que tá fora dos planos. Mas o que eu quero te trazer mesmo é sobre Iago Noal. E o Roger Machado já falou sobre a situação desse jovem jogador que vem destacando muito na equipe sub-20, um atleta ainda de somente 17 anos de idade. E quero te falar também sobre o Fernando, que deu hoje uma entrevista coletiva para a GZH e dentro dessa entrevista ele falou sobre diversas questões, sobre aposentadoria, sobre Eduardo Cudê, sobre a relação de Roger Machado e comparando ele com treinadores que atuam na Europa. E é isso também que eu quero te explicar no vídeo hoje, além de te trazer um outro bastidor que ontem foi contado por Roger Machado para nós quando ele atendeu a imprensa. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações do Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, eu quero falar pra vocês as camisetas da BW, que é a camiseta básica e que eu tenho certeza que tu vai gostar, porque ela não desbota, não amassa e além disso, ela não tem odor. Vai no primeiro link na descrição, confere a BW, utiliza o cupom TN12, que daí tu vai ganhar 12% de desconto em todas as compras que tu fizer dentro do site. Então vai, confere no primeiro link na descrição, abre o site, dá uma olhada, vê se tu gostar, dá aquela comprada, porque eu tenho certeza que tu vai adorar, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. O Inter que treinou nesta quinta-feira no CT Parque Gigante e hoje o técnico Roger Machado não teve ainda todos os jogadores à disposição. O Luca é um atleta que não está à disposição ainda. Além disso, o Fabrício também está no processo de retreinamento. O Tabata é um jogador que também ainda está se recuperando da sua situação no tornozelo. O Brian Aguirre também está no término de final de retreinamento. Então o Roger Machado não teve todos os jogadores que ele vai ter para domingo, tá? Mas além disso teve um outro jogador também que não participou hoje da atividade porque ele estava inclusive com um quadro de virose, tá? E esse jogador é o Gustavo Prado. Ele teve uma virose e é um jogador que, a partir disso, inclusive, é cotado por lugar do Gabriel Carvalho no domingo, né? O Gabriel Carvalho que está suspenso, terceiro cartão amarelo, e o Gustavo Prado seria, teoricamente, ali o nome principal para o técnico Roger Machado, mas hoje ele não treinou devido a esse quadro gripal que ele teve. Nada que preocupa, tá? A partir de amanhã ele já deve estar novamente à disposição. Lembrando que o São Paulo deve mandar a equipe reserva ou mista para esse confronto contra o Inter, porque o São Paulo tem jogo no meio de semana, na quarta-feira, após o jogo do Inter, contra a equipe do Botafogo dentro do Morumbi, e é um jogo decisivo. O primeiro jogo foi ontem, foi 0-0, o São Paulo conseguiu segurar o empate dentro do Engenhão e agora decide dentro da sua casa, podendo vencer e classificar para uma vitória simples. Então é um jogo muito importante, porque o São Paulo vence o Botafogo, o São Paulo avança para a semifinal da Libertadores. Então, nesse momento, é realmente uma situação muito importante para a equipe são paulina e por isso a tendência é que eles realmente poupem contra o Inter. Ou seja, jogadores como o Rafinha, jogadores de uma idade um pouco mais avançada, o Rafinha, o Lucas Moura, o Robert Arboleda, o Jonathan Calheri, até jogadores ali do meio de campo como o Bobadilha, o Wellington, lateral esquerdo, são jogadores que vão acabar sendo poupados. Luiz Gustavo, volante também. Então são atletas que vão acabar ficando de fora dessa partida contra o Inter, e querendo ou não, o Inter ganha uma certa vantagem. E o próprio Zubeldia, após o jogo contra o Botafogo, também já começou a prospectar essa partida contra o Inter e como vai funcionar a logística, né? Porque o São Paulo, a partir de agora, tem 2 jogos em casa, contra o Inter e contra o Botafogo. Então não vai precisar ter aquele problema de viagem, né? A única questão de viagem que teve foi agora para retornar do Rio para São Paulo, mas é uma viagem super tranquila. Mas ele já deu primeiro, né, uma primeira dica falando que realmente deve poupar esse time, né, apesar do São Paulo ser um jogo direto contra o Inter na disputa pelo Campeonato Brasileiro, porque se o Inter vence o São Paulo, o Inter chega a 41 pontos, o São Paulo tem 44, só que o Inter tem 2 jogos a menos. Né? Ou seja, se o Inter vence esses 2 jogos a menos, o Inter já passa o São Paulo em pontos. Ou nem precisa vencer os 2 jogos, né? Se empatar um e vencer o outro, né? O Inter já chega a 45 pontos e passa também o São Paulo em pontos. E o São Paulo é um time que está brigando por uma vaga na próxima Copa Libertadores. O Zubeldia também falou que tem um jogador que está fora dos planos. Inclusive isso pegou de surpresa lá a imprensa do centro do país, que é o Juliano Galopo, que é um meio-campista, um argentino, muito bom jogador, que eles pagaram 8 milhões de dólares quando contrataram eles do Banfield, e é um atleta que inclusive se encaixaria dentro do Internacional, caso o Inter venha no final do ano perder algum de seus atletas ali que fazem a segunda função de meio-campo, como o Bruno Henrique. Seria uma boa reposição, inclusive, diga-se de passagem. Mas voltando a esse assunto do São Paulo, a tendência é que realmente eles poupem contra o Internacional e aí, teoricamente,
ou na teoria, né, o Inter vai ter o jogo um pouco mais acessível. Outra situação que eu quero falar para vocês, voltando à pauta de Roger Machado, é para te trazer dois bastidores. Ontem eu fiz um vídeo, um conteúdo, te falando que o Roger, ele conversou com a imprensa. E dentro dessa conversa que ele teve com a gente, que foi uma conversa que durou cerca de 20, 25 minutos, ele falou sobre diversos bastidores. E eu quero pontuar aqui mais dois bastidores que ele trouxe que foram muito legais. Primeiro, uma conversa que ele teve com o Gabriel Carvalho na vitória contra o Cuiabá. De um erro que o Gabriel Carvalho fez no jogo e ele cobrou esse erro. Foi um erro onde o Inter estava vencendo o jogo já por 2-0. E aí na lateral do campo, o Gabriel Carvalho tenta fazer um drible. Só que ele acaba perdendo esse drible 2 vezes consecutivas. E aí acaba gerando um contra-ataque para a equipe do Cuiabá. Depois que terminou o jogo, o Roger foi conversar com o Gabriel Carvalho, falando para ele não refazer esse erro. Porque o Roger explicou que o erro que ele tinha feito, que foi driblar em um momento que não era numa zona muito perigosa, e não era necessário fazer o drible, ele disse que acaba trazendo num contra-ataque, devolvendo o mental para a equipe do Cuiabá. E se daqui a pouco o Inter toma o gol, o jogo ia virar outro. E ele explicou essa situação para o Gabriel Carvalho, que ainda é um jogador de apenas 17 anos. E aí ele também trouxe o bastidor. Gabriel Carvalho fez uma réplica, dizendo, olha, quando tu era jogador, tu também não cometia esses erros? E aí o Roger Machado já um pouco mais, né, num tom um pouco mais efusivo, disse, olha, eu cometia erros, mas não esse erro bobo que tu cometeu. E aí o Gabriel não respondeu mais, mas é legal também ver essas puxadas de orelha do Roger Machado em cima do Gabriel Carvalho. Um outro bastidor também que ele trouxe. Ele disse que ele trouxe o bastidor quando o Thiago Maia saiu do jogo. Ele disse que ali no comecinho do segundo tempo, o Thiago Maia disse, olha, se continuar nesse ritmo, essa partida contra o Cuiabá, eu só aguento mais 15 minutos. Chegou com 20 minutos do segundo tempo, ele tirou o Thiago Maia. Aí o Thiago Maia estava correndo na lateral do campo, quando ele chegou perto do Roger Machado e disse, olha, eu tô correndo mais segundo volante do que quando eu corria como um primeiro volante. E aí o Roger falou, não, se tu quiser tu pode voltar a ser um primeiro volante, mas aí tu vai ter que concorrer com o Fernando. E ele, não, tá tranquilo, posso continuar como segundo homem. Trazendo um outro bastidor também sobre essa conversa que ele teve com o Thiago Maia e também essa brincadeira que ele gera dentro da gestão de vestiário, que é algo que o Roger melhorou muito nesses últimos trabalhos. Ainda falando sobre o Roger, é sobre Iago Noal, que é um dos grandes promessas do Inter, jogou muito ontem um Grenal do Sub-20 e é um atleta que o Roger Machado já avisou que vai subir para os profissionais. É um atleta que, ao natural, a gente já vê que ele vai ser o substituto do Gabriel Carvalho. O Inter quer vender o Gabriel Carvalho por algo em torno de 40 milhões de euros, tá? Se o Inter conseguir fazer essa situação, o Inter primeiro vai ter a maior venda da sua história e uma das maiores vendas do futebol brasileiro. Mas a partir disso, o Inter já precisa trazer um novo jogador para ser a sua reposição. E o Iago seria esta possibilidade, porque o Iago tem uma idade parecida, tem 17 anos, tem características parecidas, ele é um atacante um pouco mais velocista, né? Não é um atacante, é um meio atacante, é um camisa 10. Ele tem características um pouco diferentes do Gabriel, né? O Gabriel é aquele jogador mais cadenciado, mais estilo Alan Patrick. O Iago não. O Iago é aquele camisa 10 mais parecido com o Estevão do Palmeiras, né? Que não chega a ser um ponta, mas não chega a ser um meio armador clássico. É aquele meia atacante que gosta de ser muito vertical, que gosta de ser muito rápido, velocista, participa muito do jogo. Essa é a principal característica do Iago Noal. E esse é um jogador que o próprio Roger já falou que aposta e coloca suas fichas. Ele só não tá no profissional ainda porque não faria sentido. É melhor deixar ele jogando na equipe sub-20 e só subir ele profissional quando ele tiver realmente uma oportunidade. Porque hoje, dentro das funções que o Inter tem muitos atletas. O Inter tem Tabata, tem Alan Patrick, tem o Wesley, tem o Wanderson, tem o Gustavo Prato, tem o Gabriel Carvalho, tem o Bruno Henrique que pode fazer essa função. Tem 7 jogadores para 3 vagas, só para vocês terem uma ideia. Então por isso que o Roger ainda não subiu o Iago Noal, tá? Outra situação que eu quero falar para vocês também é sobre Fernando. Fernando deu uma entrevista hoje para a ZGH e essa entrevista saiu ontem, na verdade. Ele deu ontem essa entrevista, mas ela só foi sair hoje. E dentro dessa entrevista ele falou sobre diversos pontos. Eu quero pegar 3 pontos aqui, primeiro para falar sobre o Roger, tá? Ele disse que o Roger, ele achava que quando ele voltasse ao futebol brasileiro, ele não ia encontrar treinadores tão capacitados. Treinadores que mostrassem toda a parte ali, mental dos atletas. Ele disse, ó, só para trazer as aspas para ti, tá? Roger me surpreendeu, entende muito de jogo, estuda bastante, facilita o jogo individualmente, te explica a função. Na Europa você encontra esses treinadores, mas aqui no Brasil eu não esperava chegar aqui e ver um cara tão inteligente que entende tanto de jogo igual o Roger Machado. Esse foi o primeiro bastidor trazido pelo Fernando, que é mais um relato que a gente já tem desse tanto conhecimento que o Roger Machado tem, né? O Roger tem um conhecimento embarcado extremamente importante, né? E ontem na conversa que a gente teve com o Roger, é absurdo. O que ele entende de futebol, a gente pode questionar depois se as ideias dele são boas ou ruins, mas é um cara que entende da bola. É um cara que entende ali do futebol bretão, como a gente gosta de falar.
Outra coisa também que o Fernando falou foi sobre a possibilidade de aposentadoria. Ele disse, olha, eu achava que eu ia durar até uns 34, 35 anos. Hoje o Fernando tem 37. Ele disse, eu estou indo de ano em ano. Enquanto eu ver que eu tenho capacidade de competir, eu vou continuar jogando. Então, para a próxima temporada, o Fernando já se confirmou. A partir da próxima temporada, ele vai novamente, né, ter uma ideia para saber se larga ou não. E aí ele também já deu uma outra dica do que ele vai ser no futuro, né? Ele disse, olha, eu penso também em continuar dentro da área do futebol, como daqui a pouco um agente, né, ou até mesmo um diretor esportivo, que é a função hoje do Alessandro. Ele diz que quer ensinar os jogadores, quer trazer a ideia para jogadores que o futebol dura pouco e eles precisam aproveitar o mais rápido possível. Outro bastidor também que ele falou foi sobre a demissão do técnico Eduardo Cudê. E aí ele trouxe 2 bastidores sobre essa demissão, tá? A primeira é que quando desandou toda a maionese na visão do Fernando foi quando deu as enchentes. E das enchentes, só para trazer as aspas, tá? Depois da enchente, que foi dura não só para o futebol, mas para toda a sociedade, saímos do CT, treinamos em Alvorada, precisamos passar quase um mês em Tu, e tudo isso pesou, inclusive o ambiente. Isso mexe com o psicológico do jogador e o futebol é muito mental. Foi desgastando, ou seja, a relação com o Cudê foi desgastando. Realmente, e as consequências eram difíceis, os resultados não vieram, o futebol é resultado. Sem ele, a torcida cobra, acho que foi isso que causou a saída do Eduardo Cudê. Então ele trouxe ali 2 palavras-chave, né? Ele disse que foi desgastando a relação com o Eduardo Cudê, que tem a ver com as enchentes, o ambiente, que volta a ter, né, associação com o desgaste, o ambiente não estava bom, estava horrível, e os resultados, né? Porque os resultados começaram a não vir. Se tu tem um ambiente ruim, se tu tem desgaste, mas os resultados vêm, o Cudê não ia sair. O problema foi a partir do momento que o desgaste ficou tanto que voltou a não ter resultado. E aí foi o que resultou na demissão do técnico argentino, que nem explicou o Fernando, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e foi!